Glória a Deus. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor por termos a oportunidade de estarmos aqui ministrando através das redes sociais, para que você seja abençoado e que nós sejamos também abençoados. Uma vez que nós ainda não podemos reunir no prédio, ainda não fomos liberados, ainda que alguns estados já liberaram para acontecer as reuniões nos prédios da igreja, mas aqui nós ainda não podemos, mas isso não nos impede de estarmos aqui para ser um canal de bênção na sua vida, para nós podermos juntos louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, compartilhar verdades da palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, ainda que seja pelas redes sociais, pela internet, nós estamos de alguma maneira congregando. Nós precisamos ter o cuidado de guardarmos o nosso coração. A Bíblia fala que de tudo que nós devemos guardar, a primeira coisa é o nosso coração. E eu digo especialmente nessa época em que nós não estamos reunidos, nós estamos nos ajuntando no mesmo lugar. Mas onde você está, você pode, junto com 2 ou 3 irmãos, fazer uma reunião no nome do Senhor. E aí temos a certeza que Ele estará aí presente, fazendo com que vocês sejam abençoados, edificados, compartilhando a palavra de Deus. Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 5, que nós somos cheios do Espírito Santo, falando entre nós, com salmos, hinos, entoando, louvando de coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo, em nome de nosso Deus e Pai Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Então é muito importante que nós, a igreja do Senhor, mantenhamos comunhão com os irmãos. Nós sabemos que algumas células estão reunindo, outras células ainda não estão reunindo, pessoas mais de idade, mas é muito importante que ainda que seja na sua casa, você faça reuniões espirituais, onde você vai invocar a presença do Senhor, aonde você vai ministrar ao Senhor, aonde você vai louvar e adorar o Senhor. Isso é muito importante. O mundo está debaixo de pânico, medo, mas nós temos a palavra. E se nós mantermos o nosso coração incendiado, nós seremos nesse tempo de aflição, um canal de salvação. Em toda a história da humanidade, sempre que houve esses tempos de dificuldade, de tribulação, também é onde o Senhor vem, faz a sua maior colheita, e nós somos esse canal para colhermos esses frutos que estão aí, aflitos, oprimidos, todos eles perdidos nesse mundo. Nós temos a palavra da reconciliação, nós temos a palavra da esperança. Então seja você um canal de Deus, seja usado nesse tempo, para falar do amor de Deus, para falar que há um reino eterno, não esse reino do mundo que é passageiro, esse reino desse mundo, ele é passageiro. Se não passar agora e não vai passar, um dia passará. Todos nós passaremos desse mundo, mas há um reino eterno, que nós ministramos, nós pregamos, nós somos um canal de Deus, para que as pessoas possam experimentar dessa nova vida, nascerem de novo. É a sua boca que vai ser a boca de Deus para que pessoas sejam abençoadas. Eu quero compartilhar um texto hoje. Nós vimos agora na introdução do culto, o irmão ministrou aqui o Salmo 23, que tem ali no verso 4, que diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Nós sabemos, nesse tempo de pandemia, de enfermidade, de problemas financeiros, que há pessoas que estão passando por vales. Há pessoas que estão vivendo um momento de dificuldade, que perdeu um ente querido, que perdeu o emprego, e que estão hoje passando por um vale. Não é o vale da sombra da morte, mas é um vale. Mas o salmista diz aqui que ainda que não tem que passar, não é necessário passar, mas se por acaso eu passar, não temerei, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso pastor e Ele estará conosco. Semana passada nós ministramos a respeito do que está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 43, verso 2, o versículo que diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essa é uma promessa de Deus, de livramento no tempo de crise. É uma promessa que nos garante que se o Senhor não nos livrar do mal,
como Jesus nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso, livra-nos do mal. Se Ele não nos livrar, nós temos a promessa que Ele estará conosco, passando pelo vale, passando pelas águas, passando pelo fogo, e isso não vai nos destruir. Como aconteceu lá com aqueles 3 jovens que ministramos na semana passada, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o Senhor estava lá na fornalha de fogo. Como aconteceu com Daniel na cova dos leões. O Senhor não livrou da cova dos leões, não livrou da fornalha, mas estava lá com eles, fechando a boca dos leões, fazendo com que o fogo não queimasse aqueles jovens. A mesma coisa, quando os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia com Jesus, uma tempestade se levantou, veio para afundar, aquelas águas pararam. Jesus levantou e parou, Ele estava ali com eles, eles não estavam sozinhos. Mas o Salmo 23, Davi, o salmista, diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. A vontade do Senhor é essa aqui, é nos fazer repousar em pastos verdejantes, descansar ali junto das águas de descanso, refrigerar a nossa alma. Essa é a vontade do Senhor para cada um de nós. Ele é o bom pastor, Ele é o nosso pastor, e essa é a vontade dEle. Tudo isso Ele faz pelas veredas da sua justiça, é pelas veredas da justiça dEle, não é da nossa justiça como muitos pregam por aí, que você será conduzido aos pastos verdejantes, às águas de descanso, ao refrigério de alma, se você cumprir a lei. Mas na verdade Ele faz tudo isso pelas veredas da justiça dEle, não da nossa justiça. É Ele que nos justifica, é Ele que imputou a justiça de Deus em Cristo a cada um de nós. Por isso a vontade dEle é que nós venhamos a descansar nos pastos verdejantes, nas águas de descanso, com a nossa alma em refrigério. Mas no verso 4 o salmista diz que ainda que eu ande pelo vale, existem vales, nós estamos sujeitos a passar por vales, não é a vontade de Deus, nós não temos que passar por vales. Muitas pessoas passam por vales por causa de consequência de atitudes erradas, de uma fé errada. Por isso que o salmista diz, ainda que eu, enquanto ele está falando do Senhor, Ele me leva para as águas de descanso, Ele me leva para os vastos verdejantes, Ele nos leva só para coisas boas, mas eu posso fazer alguma coisa e acabar num vale, ou as circunstâncias do mundo, como isso nós estamos vivendo hoje, o mundo todo, nessa aflição, podemos estar passando por um vale. Aqui eu quero destacar a palavra vale. O salmista fala que há vales, e aqui o vale da sombra da morte. Há muitos vales que nós podemos passar. Na Bíblia, esses acidentes geográficos, montes, vales, são simbólicos, eles representam alguma coisa. E toda vez que fala de vale, é como alguns irmãos dizem, né? Estou passando por um vale, é uma prova, é um vale que eu estou passando. O vale na palavra de Deus é sempre negativo, sempre apontando para um lugar de morte, de sofrimento. Pelo contrário, monte na palavra de Deus, lugares altos, aponta sempre para um lugar de vitória, um lugar de presença de Deus, de revelação de Deus, lugar de alegria. E o nosso Deus é um Deus de montes, mas é um Deus também de vales. Esse é o título da mensagem de hoje, um Deus de montes e de vales. Algumas pessoas acreditam que Deus só abençoa no monte, só quando nós estamos numa posição muito boa, só quando nós estamos fazendo as coisas de maneira correta, só quando nós estamos servindo a Deus, orando, jejuando, buscando a presença dEle, então Ele está lá. Mas nós vamos ver na palavra de Deus que isso não é verdade. Lá no livro do Êxodo, no capítulo 17, nós vemos ali uma batalha entre o povo de Israel e os amalequitas. Foi quando saíram lá do Egito, estavam indo para a terra de Canaã, e de repente estava ali Amaleque com seus exércitos para combater Israel, no vale.
Lá no vale, Josué estava guerreando contra os inimigos, mas em cima do monte, Moisés, com as mãos levantadas, sustentou a vitória do povo de Deus. Estavam lutando no vale, mas a vitória estava lá em cima do monte. O Senhor estava no monte, estava também no vale, dando a vitória para o seu povo. Depois nós vemos lá em Êxodo 31, Moisés no Monte Sinai. Lá em cima do Monte Sinai, ele estava na presença de Deus e recebeu as tábuas da lei, na presença de Deus. E o que estava acontecendo lá embaixo no vale, enquanto Moisés estava lá em cima? O povo estava adorando o bezerro. A presença de Deus no monte lá em cima, o povo lá embaixo no vale, adorando o bezerro, esqueceram do Senhor. Ou estava adorando o bezerro como que é o Senhor. Mas Deus providenciou para que tudo fosse ajustado. No Novo Testamento vemos a mesma coisa. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nós vemos ali o Sermão do Monte. Jesus subiu o monte e fez o seu maior sermão, a sua maior pregação. Capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus é o Sermão do Monte, Jesus falando a respeito do reino dos céus, o reino vindouro, a condição do vencedor. Ali ele falou tudo a respeito do seu reino. Ele falou ali da natureza do povo do reino. São os bem-aventurados, os humildes, os mansos, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os pacificadores, os misericordiosos. Ele estava falando da natureza do povo do reino. Ele falou também da influência do povo do reino no mundo, que serão luz e serão sal. Ele falou também da nova constituição do reino, da lei do reino. Lembra o que disse os antigos? Eu, porém, vos digo. Ele estava lá em cima do monte, falando das coisas do céu, desse reino maravilhoso. Na verdade, ele estava ensinando ali a respeito dele mesmo, o padrão do vencedor. Mas quando ele desce ali no início do capítulo 8, descendo do monte, a primeira pessoa que ele encontra ali é um leproso que se lança aos seus pés e faz um pedido. Isso está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, descendo do monte. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. No monte, ele falou das coisas dos céus. Quando ele desceu, encontrou um leproso, que estava clamando. Podemos aplicar aqui, Jesus ensinou coisas ali tremendas, mas impossível do homem comum, na sua força, alcançar aquele padrão. Esse leproso aponta para todos nós, não apenas para as pessoas que ainda não nasceram de novo. Nós, por nós mesmos, somos incapazes de alcançar o padrão do Sermão do Monte. E nós chegamos diante do Senhor: Senhor, se queres, pode me purificar, pode me abençoar, pode me transformar. E o Senhor revelou a vontade do Pai. Lá no monte ele apresentou a vontade, e no vale ele abençoou, dizendo: quero, eu lhe dou, eu lhe entrego, basta que nós busquemos ele. Foi bênção no monte, foi bênção também no vale. Depois no Evangelho de Mateus ainda, capítulo 17, vemos Jesus em outro monte, o monte da transfiguração. Ali diante dos discípulos, naquele monte, ele foi transfigurado. Os discípulos o viu em glória. Quando ele desceu desse monte, que ele chegou ali embaixo, um pai desesperado chegou agora com seu filho, clamando para o Senhor. Mateus 17:15. O pai chega e diz: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Um demônio quer matar meu filho, socorre-nos. Lá no monte, Jesus estava em glória. No vale, ação de demônios, destruindo as pessoas. Não é porque nós podemos às vezes passar pelo vale, ou às vezes passamos pelo vale, que nós seremos abandonados. Ministramos semana passada, o Senhor diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor disse: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Seja no monte, seja no vale,
eu estou contigo. Tem um salmo que diz, estou lembrando aqui, se estou acima nos céus, para onde fugirei da tua presença? Se estou acima nos céus, lá o Senhor está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também o Senhor está. Nosso Deus é um Deus de monte, mas também é um Deus de vale. Por isso o salmista diz, Davi diz no Salmo 23, ainda que, se por acaso eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Essa é uma promessa poderosa para nós. Não é porque às vezes nós falhamos, não é porque às vezes nós cometemos erros, nós cometemos erros. Aquele que disser que não tem pecado é um mentiroso, diz a palavra de Deus. E o diabo muitas vezes convence que o vale que você está porque você falhou. O diabo convence você que Deus é Deus do monte, mas não é no vale. O vale é um tempo de prova que você tem que passar. Mas ainda que eu estiver no vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Essa é uma verdade poderosa. Mas eu quero compartilhar o que está lá, primeiro livro de Reis, capítulo 20, a partir do verso 1. Esse evento que nós vamos compartilhar aqui aconteceu depois que Elias, lá sobre o Monte Carmelo, invocou fogo do céu. Em cima do Monte Carmelo, ele desafiou os profetas de Baal, eles clamaram, se flagelaram, invocaram fogo, não desceu fogo. Mas Elias se posicionou, preparou o altar, invocou fogo do céu e o fogo veio. E aquele dia, a nação de Israel, Acabe com o povo, proclamaram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Depois desse evento, aí vem aqui no capítulo 20 do primeiro livro de Reis, essa história, quando Ben-Hadad, o rei da Síria, se levantou contra Samaria. Vamos ler primeiro livro de Reis, capítulo 20, a partir do verso 1. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, havia com ele 32 reis, e cavalos e carros, subiu e cercou a Samaria e pelejou contra ela. Samaria é o reino do norte. Israel aqui estava dividido, havia o reino do sul, que era Judá, e o reino do norte, quando Roboão reinou, dividiu. Então o reino do norte também é chamado de Efraim e Samaria. Quem estava reinando nessa época aqui era Acabe, marido de Jezabel, os irmãos conhecem. Vivia um pecado terrível, mas lá no monte, quando o fogo do céu desceu, eles proclamaram, o Senhor é Deus. E aqui agora o rei da Síria pegou todo o seu exército, nós vamos ver depois mais à frente no texto, mais de 100 mil pessoas. O rei da Síria com todo o seu exército, mais 32 reis se ajuntaram contra Israel, contra Acabe, contra a nação de Israel, o reino do norte. E verso 2 diz, Ben-Hadad, o rei da Síria, enviou mensageiros à cidade a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram, assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Ele enviou uma comissão para falar com o rei, e falando, tudo que você tem é meu, se você me entregar não haverá guerra, mas se você não entregar, vamos entrar e vamos destruir tudo. Essa era uma maneira que eles guerreavam, eles enviavam uma embaixada de paz, para tomar tudo que eles queriam. E no verso 4, o rei respondeu o rei de Israel e disse, seja conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, eu sou teu e tudo que tenho. Tornaram a vir os mensageiros e disseram, assim diz Ben-Hadad, enviei-te na verdade, mudou os termos agora, mensageiros que dissessem, tens de entregar-me a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã a estas horas, enviar-te-ei os meus servos, que esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus oficiais, meterão a mão em tudo o que for aprazível aos teus olhos e levarão. O rei mandou uma comissão e Acabe falou, tudo que é meu é seu. Mas Ben-Hadad mandou novamente a comissão, falou, não, eles não falaram direito. Eu mandei eles falar para você que nós vamos pegar é tudo, não é só o que é seu não. Aí, verso 7, então o rei de Israel chamou todos os anciãos da sua terra e lhes disse, notai e vede como este homem procura o mal,
pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, e não lhe neguei. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: não lhes des ouvidos, nem o consintas. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao rei meu senhor, tudo o que primeiro demandaste do teu servo farei, porém isto agora não posso consentir. E se foram os mensageiros e deram resposta, Ben-Hadad tornou a enviar os mensageiros dizendo: façam-me os deuses como lhes aprouver, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse: dizei-lhe, não se gabe quem se zinge como aquele que vitorioso se descinge. Tendo Ben-Hadad ouvido esta resposta, quando bebiam ele e os reis nas tendas, os 32 reis, disse aos seus servos: ponde-vos de prontidão. E eles se puseram de prontidão contra a cidade. O rei mandou os seus exércitos se preparar, porque nós vamos atacar. Acabe resistiu, nós vamos invadir. Mas no verso 13 nós vemos agora o Senhor entrando na história. Depois que o povo proclamou no Monte Carmelo: só o Senhor é Deus, agora, quando o rei da Síria veio, o Senhor entra e envia um profeta. O verso 13: eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos e saberás que eu sou o Senhor. É interessante isso aqui, porque lá no monte ele já havia provado que era o Senhor, mas agora Acabe ia provar ali na sua experiência, numa batalha, a resposta do Deus que mandou fogo dos céus e provou que era o Senhor. Agora, Acabe, que você sabe que eu sou o Senhor, eu vou mostrar na prática, para que você saiba que eu sou o Senhor na sua vida. Lá em cima do monte, o fogo desceu, mas aqui no vale o inimigo se levantou contra você. Aqui no vale eu vou mostrar para você que eu sou o Senhor. Aí Acabe perguntou, verso 14, perguntou Acabe: por quem? Ele respondeu: assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. E disse: quem começará a peleja? Tu, respondeu o profeta. O rei perguntou: quem que vai começar a peleja? Eu vou esperar eles vir ou nós vamos atacar? E o profeta respondeu: você vai atacá-lo. No verso 15, então contou os moços dos chefes das províncias, e eram 232, esses moços aqui eram os jovens príncipes das províncias ali do reino de Israel, do reino de Samaria. Então ele convocou ali os príncipes, que diz aqui o texto que eram 232 jovens. Depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, deu o número de 7.000. Você pode pensar que aqui eram 7.000, que era muita gente. 7.000 aqui são os homens que eram contados, que estavam prontos para a batalha. Mas nós vamos ver no texto aqui, que o rei da Síria tinha mais de 100.000. O rei estava ali da Síria junto com 32 reis, com mais de 100.000 homens para pelejar contra Israel. E aqui Deus falou para Acabe: hoje eu vou entregar eles nas suas mãos com esse pequeno exército que você tem. Verso 16, saíram ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. Saíram primeiro os moços dos chefes das províncias. Ben-Hadad mandou observadores que lhes deram avisos, dizendo: saíram de Samaria uns homens. Ele disse: quer venham tratar de paz, tomai os vivos, quer venham pelejar, tomai os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços, os príncipes, dos chefes das províncias e o exército dos 7.000 que os seguiam. Eles feriram cada um ao homem que se lhe opunha. Os sírios fugiram e Israel os perseguiu. Porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Saiu o rei de Israel e destroçou os cavalos e carros e feriu os sírios com grande estrago. Depois dessa batalha, verso 22, então o profeta se chegou ao rei de Israel e lhe disse: vai, sê forte, considera e vê o que hás de fazer, porque daqui 1 ano subirá o rei da Síria contra ti. Com 7.000 homens, Israel venceu um exército de mais de 100.000 homens, destruiu tudo. E o profeta chegou agora e falou para eles: daqui 1 ano o rei da Síria virá novamente. Daqui 1 ano o rei da Síria virá contra você novamente.
E agora eu quero ler um texto muito importante que eu quero que você preste atenção, está no verso 23. Depois que o rei da Síria fugiu, derrotado, com um exército muito maior do que o exército de Israel, os servos do rei da Síria diz, o texto, verso 23, os servos do rei da Síria lhe disseram, seus deuses, os deuses do povo de Israel, são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos com eles na planície, no vale, e por certo seremos mais fortes do que eles. Os servos do rei da Síria chegou para ele e falou, nós perdemos, você viu que o exército deles era um pequeno, e eles ganharam de nós, porque o Deus deles, os deuses deles, deu a vitória para eles, era impossível eles ganhar de nós com aquele pequeno exército, então eles conquistaram a vitória por causa do Deus deles, eles falam os deuses deles, porque os deuses deles são Deus de monte, vamos trazer eles para o vale, vamos trazer eles para a planície, que aqui certamente nós prevaleceremos contra eles. A vontade do Senhor é que a gente venha viver nos lugares altos, em pastos verdejantes, junto às águas de descanso, com a nossa alma em refrigério. Mas, se por acaso estivermos no vale da sombra da morte, se estivermos numa condição contrária àquilo que nós temos expectativa de estarmos em Deus, ainda assim, nós estaremos guardados no Senhor. E esse é o grande problema, que nós precisamos crescer na revelação, que nós, há momentos na nossa vida, que nós estamos bem, que nós estamos caminhando a passos firmes, estamos guardados. Eu falo essa mensagem até para muitos irmãos que estão fora da igreja, os desigrejados. Talvez você já caiu a ficha, que não pode viver fora da comunhão, que não pode viver agora não congregando, e a sua cabeça está cheia de acusação, de condenação, porque o diabo está falando para você, aqui no vale, você está sozinho, aqui você não prevalece. O nosso Deus é Deus de monte, mas é Deus de vale também. O verso 24, continua a história, os servos do rei da Síria falou para eles, para o rei, que o Deus de Israel é Deus de monte, por isso vamos guerrear com eles no vale. O verso 24, eles continuam aconselhando o rei, faze pois isto, tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui por capitães, tira os reis, os 32 reis, e coloca soldados, coloca capitães do exército ali, e forma outro exército igual ao número aquele que você perdeu, com outros tantos cavalos e outros tantos carros, e pelejemos contra eles na planície, no vale, por certo seremos mais fortes do que eles. Ele deu ouvido aos seus servos, ao que disseram, e assim fez. Decorrido um ano, conforme o profeta havia dito ao rei de Israel, Ben-Hadad passou revista aos sírios e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Afeca é uma cidade. Também os filhos de Israel se passou revista, foram providos de víveres e marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se defronte deles como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Aqui novamente está o povo de Israel com uma desvantagem numérica enorme. O exército de Israel estava ali como que 2 rebanhos de cabra. Não existe rebanho de cabra de milhares de cabras. É um rebanho pequeno, 2 rebanhos. Mas o texto diz que os sírios enchiam a terra, uma multidão de soldados. A desvantagem era enorme. Mas no verso 28, o profeta chega novamente. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não de vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. Quando os servos do rei da Síria falou para ele, os deuses deles é Deus de monte, por isso eles ganharam, vamos trazer eles para o vale, para a planície, que aqui nós vamos ganhar deles. O Senhor ouviu, e agora, um ano depois, estava ali a Síria com um exército gigante, enchendo a terra, e Israel com parecendo 2 rebanhos de cabras. O Senhor mandou o profeta falar, eu ouvi o que eles disseram que eu sou Deus de monte, não de vale,
pode ir nessa batalha que agora eu vou mostrar para eles se eu sou Deus de monte ou se eu sou Deus também de vale. Mexeram com quem estava quieto. É como o diabo falando hoje para muitas pessoas, essa pandemia é culpa do povo de Deus. É impressionante como tem pessoas, irmãos pastores, falando na internet, que tudo isso que está acontecendo é porque o povo de Deus está em pecado, precisa arrepender dos seus pecados. A igreja precisa mudar, a igreja precisa voltar a ter novamente um coração para o Senhor, acusando a igreja, acusando os irmãos. O mundo jaz no maligno, tudo que está acontecendo por aí, tem muitas pessoas condenando a igreja, falando que é culpa da igreja, e usam lá o texto de 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, como se Deus estivesse falando isso para a igreja hoje, como se o Senhor estivesse falando, essa praga está aí, foi eu que mandei, porque vocês precisam converter dos seus maus caminhos, e se vocês se converter dos seus maus caminhos, parar de fazer coisa errada, parar de pecar, então eu ouvirei do céu e vou restaurar a sua terra. A igreja não está mais debaixo de condenação. Aqueles que nasceram de novo, que receberam o poder de ser feito filho de Deus, não há mais condenação, não há mais culpa. Deus não está imputando a nós condenação por causa do pecado, porque a dívida já foi paga lá na cruz. A dívida não está aberta mais. O mundo jaz no maligno, não é que o mundo está debaixo de maldição. O governo do mundo ainda está nas mãos do maligno. Mas Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não manda praga nem no mundo, para o mundo se arrepender. O que Deus mandou para o mundo foi o seu Filho, porque amou de tal maneira o mundo, que enviou o Filho, não enviou morte, não enviou praga não. Toda essa desgraça que está acontecendo por aí, morte, doenças, problemas de todo tipo, isso é o diabo que está produzindo, não é consequência do pecado da igreja. Estão desconsiderando a obra da cruz. Por causa da obra da cruz, nós fomos estabelecidos aqui para sermos luz. Cada um daqueles que tem o Espírito Santo de Deus, você é luz. Estão colocando a condição de que nós temos que cumprir a lei. Nós temos que obedecer os mandamentos. Quando fala em 2 Crônicas 7,14, e se converter dos seus maus caminhos, é o seguinte: para de pecar, cumpre a lei, aí eu vou restaurar a sua terra. O Senhor Jesus já cumpriu a lei, já pagou a dívida. Deus amou o mundo, o Senhor ama a sua igreja, está usando a sua igreja para fazer diferença. Nós estamos passando um vale. O mundo hoje está num vale, vale da sombra da morte para muita gente. Nosso presidente, algumas semanas atrás, convocou a nação para um dia de jejum e oração. E é incrível que pessoas riram zombando. Pessoas no mundo, escarnecedores, ri de um pedido desse do presidente, ou de quem quer que fosse. Um dia de oração e jejum é próprio das pessoas do mundo mesmo, que estão ali debaixo de uma influência maligna. Mas o triste dessa história é que muitas pessoas dentro da igreja riram e zombaram do presidente pedindo um dia de oração e jejum. O problema dessas pessoas não é que eles riram e escarneceram do presidente pedir um dia de jejum e oração. Isso é próprio delas. O problema é que elas estão no lugar errado, estão na igreja. Não é o lugar dessas pessoas. Aqueles que não acreditam no poder da oração, no poder do jejum, independente de quem quer que está pedindo, está no lugar errado. Nós estamos aqui para ser sal e ser luz nessa terra. Os irmãos, a igreja precisa abrir os olhos espirituais. Não são pessoas que estão fazendo isso aí. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, poderes, dominadores do mundo, desse mundo tenebroso. E quando alguém pede um dia de jejum e oração, isso é algo glorioso. Já aconteceu poucas vezes na história. E a história mostra o milagre que Deus operou. Porque alguém um dia convocou a nação, a igreja para um dia de oração e jejum. Precisamos avaliar o nosso coração. Precisamos parar de cochear entre dois senhores. O fogo já caiu do céu.
O céu já se rasgou, Jesus já veio, os montes queimaram, os gravetos queimaram, tremeram na presença dele. A obra foi consumada. Nós estamos aqui para fazer diferença. Esse mundo não pertence mais ao maligno. Lá na cruz, Jesus já tomou de volta. Legalmente, o mundo não deveria mais estar debaixo do governo do maligno, mas há um tempo que está se cumprindo, um tempo de salvação. Vai chegar o dia que o Senhor virá com as suas milícias celestiais, os seus exércitos, e vai desapropriar esse poceiro que está governando o mundo. E nós estamos aqui para pregar a verdade. Não estamos aqui para escarnecer daqueles que pedem oração. Nós estamos vendo uma batalha que aconteceu aqui. E os inimigos, Amaleque aponta para o diabo, que chegou e falou: o Deus deles é Deus de monte. Assim tem pessoas falando hoje: esse Deus da igreja é Deus de monte, não é Deus de vale. Mas o Senhor mostrou aqui que eu sou o Senhor também no vale. Vamos continuar lendo o texto. Verso 29 do capítulo 20, primeiro livro de Reis. 7 dias estiveram acampados uns defronte o outro. O rebanho, o exército de Israel, como 2 rebanhos de cabra, e uma multidão dos exércitos da Síria. Ao 7º dia travou-se a batalha, e os filhos de Israel, num só dia, feriram dos sírios 100.000 homens de pé. Os restantes fugiram para a Feca, entraram na cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. 127.000 homens no vale, lutando contra 2 rebanhos de cabras, que era o que parecia o exército de Israel. Num dia, 127.000 morreram. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e se escondia de câmara em câmara. Aqui nós vemos que a primeira batalha foi um número assim, porque os servos do rei da Síria falou: faz um exército do mesmo número que você perdeu da primeira vez. Então a primeira batalha contra 7.000 de Israel era 100 e tantos mil soldados, perderam no monte. Agora aqui, levaram para o vale, o Senhor mostrou: eu sou Deus de monte, dei a vitória para o meu povo. E agora eu estou mostrando: eu sou Deus de vale, dei a vitória para o meu povo. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Independente do vale que nós estamos passando, independente do vale que o mundo está passando, nosso Deus é Deus de monte. No dia da bênção, dia da prosperidade, dia da vitória, dia do milagre, Ele é Deus. Mas na dificuldade também, Ele é Deus. E é por isso que Davi, o salmista, diz, lá no Salmo 23, no verso 4, ainda que eu, por alguma circunstância, por algum ataque maligno, por alguma falha, algum pecado, por alguma incredulidade, eu venha andar no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Se é no monte, eu sei que o Senhor está comigo, mas se é no vale, o Senhor está comigo também, por isso não temerei. Eu quero encerrar com o Salmo 46. Nós ministramos muito a respeito do Salmo 91. E lá no Salmo 91, no verso 9 diz: porque disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. O Salmo 91 nos ensina, queria convidar os irmãos para subirem aqui. Quando nós falamos, o Senhor é o meu refúgio, fazemos do Altíssimo a nossa morada. Eu queria que onde você estiver, você pegasse agora a sua Bíblia, abrisse aí no Salmo 46, e você vai ver quão poderoso é a palavra de Deus, quão maravilhosa é a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de vale. Ainda que você está abençoado, ainda que você recebeu o milagre por causa do nosso jejum, ainda que enquanto o mundo está falando em desemprego, você foi promovido, uma porta se abriu, muitos irmãos testemunharam o milagre nesse tempo de jejum e oração que nós tivemos. E dentro do nosso período de 21 dias de jejum e oração, juntamente com a igreja do país, nós oramos pela nossa nação. E ainda que parece que quanto mais ora, mais problema, nós sabemos que o Senhor é poderoso para mudar a nossa sorte. Quando o presidente convocou a nação para um dia de jejum e oração, algo sobrenatural estava acontecendo, algo poderoso estava acontecendo, e nós veremos o resultado daquele dia de jejum e oração.
para a vergonha de muitos que escarneceram. O Salmo 46, lembra? O Salmo 91 diz: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. O Salmo 46, no verso 1, começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Cada um de nós somos morada do Altíssimo. Há um rio que inunda essa cidade, onde nós somos moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. O Emanuel está no nosso meio. O Emanuel é aquele que está no meio das moradas do Altíssimo, que é cada um de nós. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não é o Deus de Israel. É interessante, é o Deus de Jacó. Os irmãos sabem a diferença entre Jacó e Israel. Jacó era o suplantador, o enganador. Um dia teve um encontro com Deus, mudou o nome de Israel para Israel, o príncipe de Deus. Mas o Salmo está dizendo: o Deus de Jacó, o Deus daqueles que ainda falham, o Deus daqueles que ainda não foram transformados pelo poder do Espírito Santo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Essa guerra que está acontecendo aí, que não é uma guerra de um vírus, é uma guerra do exército das trevas contra o exército das luzes. Aos teus anjos já deu ordem para nos guardar em todos os nossos caminhos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. O verso 10 é um alerta para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós estamos aqui para proclamar: o Senhor é o nosso refúgio. Se você é Israel, o Deus de Israel é o seu refúgio. E quando você diz: o Deus de Israel é o seu refúgio, você faz do Altíssimo a sua morada. Mas se você ainda está na condição de Jacó, o Deus de Jacó é contigo. O Deus de Jacó está conosco. É o Deus de Jacó que é o nosso refúgio. Fazemos do Altíssimo a nossa morada. Você, querido irmão, que está fora, que está perdido, que graças a Deus agora não podemos reunir no prédio, mas podemos alcançar agora milhares de pessoas, como estamos alcançando toda semana. 4, 5 mil pessoas estão sendo alcançadas por essas lives, pela nossa live. Você hoje, se o diabo tem chamado você de Jacó, eu digo para você: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E se você falar: o Deus de Jacó é o meu refúgio, você faz do Altíssimo a sua morada, e você poderá descansar à sombra do Onipotente, debaixo das suas asas. Nós estamos aqui para convidar você: aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. O Senhor está dizendo: a terra está em tumulto, as águas estão espumando. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É um chamado do Senhor para cada um de nós. Aquiete. Acabe, o rei de Israel, um rei terrível, pecador, terrível, miserável, casou com uma mulher ímpia, profetisa de Baal. Deus foi lá e mostrou para ele no Monte Carmelo, quando derramou fogo: eu sou Deus. E ele proclamou: o Senhor é Deus. Depois o Senhor chegou no meio de uma batalha aqui, numa desvantagem numérica gigantesca, e mostrou para Acabe: eu sou Deus. Depois o rei da Síria voltou novamente com outro exército para guerrear no vale. Vai lá, eu sou contigo, vou mostrar para você que eu sou Deus. O apelo hoje é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Seja Deus de Israel no monte,
seja Deus de Jacó no vale, Ele é o nosso refúgio. Podemos proclamar que confiamos no nosso Deus, confiamos no nosso Deus. Quero te convidar agora, aonde você está, na sua casa, com a sua família, com a sua célula, fique de pé agora e vamos cantar que nós confiamos no nosso Deus. Se você está sozinho na sua casa, também, levante agora, abra sua boca e proclame que confiamos no nosso Deus. Ele é Deus de monte, mas é Deus de vales. Vamos cantar ao Senhor.